Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daquele tipo de pessoa que vive inseguro? Você é do tipo de pessoa que se considera inseguro pra tudo, absolutamente tudo? Ou você é daquele tipo de pessoa que tem medo de coisas que pra muitas pessoas parecem simples de fazer, simples de realizar, simples de alcançar e você tem medo, tem resistência? Eu quero falar sobre isso com você nesse vídeo hoje. Eu me chamo Daniele Ventura e tô aqui para trazer esse assunto à tona: medo e insegurança. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa ter em mente em relação à insegurança é o seguinte: insegurança é diferente de ser inseguro. Eu vou te explicar isso. Insegurança é um sentimento normal, na verdade é um sentimento natural que todo e qualquer ser humano é passível de sentir. Mesmo aqueles que venceram os maiores desafios, mesmo aqueles que conseguiram romper com situações, conseguiram alcançar projetos, sonhos, essas pessoas em algum momento se sentiram inseguras. Agora, a diferença da insegurança, que é um sentimento natural a qualquer pessoa, para a diferença da insegurança para ser inseguro, nós estamos aqui nesse cenário agora falando de alguém que não consegue dar certos passos, não consegue progredir em algumas áreas da vida, não consegue alcançar determinadas coisas, não conseguem tirar até projetos do papel, não conseguem alcançar coisas que para muitos pode até ser natural, por se sentirem vencidos pela insegurança. Ou seja, é alguém que é inseguro por absolutamente tudo e é regido por isso. A insegurança me para, a insegurança me trava, a insegurança faz com que o medo entre e uma vez que o medo entre, ele me paralisa. Então, existe essa diferença. A insegurança é um sentimento natural. Qualquer uma pessoa em algum momento ou em alguma circunstância da vida pode sim se sentir insegura e tá tudo bem. Onde a coisa começa a mudar de figura é quando até o ponto de eu ter a insegurança, tá tudo bem. Agora, o que eu vou fazer diante dessa insegurança vai determinar se eu sou uma pessoa insegura ou se não. Eu só estou tendo um momento ou se eu só estou tendo um sentimento de insegurança nesse momento. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui pra gente poder distinguir uma coisa da outra e entender se nós, diante de um desafio, estamos sendo somente inseguros ou se não, se nós estamos vivendo uma vida de insegurança, pautados, reféns de um sentimento que tem o poder e a capacidade de nos paralisar. Dito isso, eu quero trazer para você aqui uma pincelada de possibilidades de onde que nasce essa insegurança, de onde que vem essa tendência que nós, enquanto seres humanos, temos em relação à insegurança. A verdade é essa, nós temos essa inclinação, temos uma tendência a desconfiar, a titubear e a, na verdade, se sentir inseguro diante de qualquer desafio que se apresente ou de qualquer situação que se apresente. Nós temos essa tendência, o sentimento de insegurança. O sentimento de segurança, ele vem em geral, ele vem em boa parte de experiências relacionadas a abandono, experiências relacionadas à rejeição, por exemplo. Eu estou dando aqui alguns exemplos, né? E essas referências de experiências de abandono, de rejeição, não necessariamente eu estou falando aqui de alguém que de fato foi abandonado por pai, mãe ou algo do tipo. Às vezes trata-se de um abandono emocional, às vezes trata-se de uma rejeição emocional, né? Então, dentro desse cenário, abandono, rejeição, seja ela física, né, ou seja ela emocional, excesso de crítica, excesso de cobrança, excesso de expectativa. Essas experiências, em boa parte, elas são constituídas ou elas têm um olhar assim mais significativo na infância, porque na infância nós vivemos esses tipos de experiência, nós temos esses tipos de sensação, e a verdade é que para toda experiência que nós vivenciamos, nós damos um significado, certo? Hoje eu, Daniele, adulta, eu consigo passar por frustrações, eu consigo passar por situações difíceis e tirar bons aprendizados, tirar boas lições, né? Concluir que situações difíceis não me definem, só definem talvez o momento que eu esteja vivendo, que eu esteja experimentando, que eu esteja enfrentando. Agora, quando a gente fala de uma criança, eu vou trazer a Dani criança, ela não tem maturidade suficiente, ela não tem capacidade cognitiva
cognitiva. Ela não tem nem capacidade emocional de entender que aquilo que ela experimentou, que aquela experiência que ela está vivendo, aquela situação que ela viu, ouviu ou sentiu, ela não tem capacidade de trazer isso para o campo do aprendizado. Ou seja, a criança, ela pega aquela experiência que viveu, dá um significado para aquilo. Uma criança, ou seja, imatura, né? A criança tem essa característica da imaturidade ainda, ela está se desenvolvendo. Então ela traz um significado para aquilo, e aquele significado, dependendo do nível que a criança dê para aquele significado, aquilo ali nos marca e tem reflexos na nossa vida adulta. É por isso que às vezes a gente se sente inseguro ou até o ponto de estar com medo diante de situações que nos apresentam, que a gente percebe que aquilo ali, a gente não deveria estar com o tamanho do medo que estamos, não deveria às vezes ficar tão desesperado no tamanho do desespero que nos encontramos, justamente por quê? Porque situações passadas, experiências passadas nos marcaram. Essas situações nos marcaram ao ponto de refletir na infância, ao ponto de refletir na nossa vida adulta hoje, sim. E por que essa fase da infância ela é tão crucial nesse processo de nos tornarmos pessoas inseguras ou não, nos tornarmos pessoas que têm medo de tudo ou não? Porque na infância, a criança ela tem essa característica de aumentar as coisas, de dar ênfase às coisas, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais velho uma vez caiu, machucou o dedinho do pé, ralou o dedinho do pé ali, até saiu uma pelinha, né, e tal, incômodo, mas na cabecinha dele, ele achou que não tinha condição de botar o pé no chão. E aí a gente teve que pegar ali, né, todo aquele processo, pegar ele no colo, botar ali. Ele ficou umas 2 horas no mínimo com o pé pro alto, e ele sabe, ele ampliou aquilo que era só um machucadinho no dedinho, aquilo que era até então um arranhadinho no dedinho, ele trouxe aquilo, sabe, não consigo colocar o pé no chão, não consigo andar. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo simples, mas existem situações, por exemplo, rejeições emocionais, abandonos emocionais, sabe, excesso de crítica, excesso de expectativa e de cobrança, que a criança sente aquilo e ela dá um significado para aquilo, como se ela não fosse suficiente, como se ela não fosse capaz, como se ela fosse alguém extremamente limitado, ao ponto de ser refém do medo, entende? Então essa criança, quando ela experimenta isso e dá esse tipo de significado, ela se torna um adulto em potencial para ser inseguro. Ela se torna um adulto em potencial para ser inseguro diante de qualquer desafio, diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação. Eu quero, inclusive, trazer uma experiência para você de algo que eu vivi. Eu tô aqui fazendo os vídeos no meu Instagram, eu coloco vídeos, lives semanais, segunda a sexta, 9 horas da manhã a gente tá fazendo lives lá, mas para mim sempre foi um desafio muito grande. Sempre foi um desafio muito grande estar aqui gravando o vídeo, olhando pra câmera, sabe? Pra mim sempre isso foi um desafio muito grande, muito tremendo. E eu me lembro que quando eu tava numa fase assim de 5ª série, por aí, 6ª série, eu fui fazer uma apresentação junto com a turma na minha turma, na minha classe, né? Então, toda a turma tava lá, eu tinha meus amigos do grupo que estavam apresentando comigo, e dentro da avaliação da professora, se eu não me engano, eu acho que era uma professora de geografia. Dentro da avaliação dessa professora, ela avaliou ali, logo depois da apresentação, ela avaliou cada um por um individualmente, e eu tava ali muito aflita, sempre tive muita vergonha, sempre fiquei muito assim, né, de me colocar, fiz a minha apresentação ali, tentei dar o meu melhor, achei que tinha dado o meu melhor. E aquela professora fez uma avaliação totalmente negativa em relação à minha apresentação, né? Enfim, e no final de tudo, no final aquele desastre que foi aquela avaliação que a professora fez em relação a mim, ela ainda usou o seguinte termo: você, como é que ela falou? Você até deu pro gasto a sua apresentação, mas você não é essa Brastemp toda, não. Ela usou um termo como esse. Aquilo, enfim, hoje eu, Dani adulta, olhando para aquilo, eu entendo que eu poderia sim ter estudado mais, me preparado melhor, ter treinado, eu poderia sim, né, ter desenvolvido melhor.
Sim, hoje eu, adulta, tiraria melhor proveito dessa situação. E não foi o que aconteceu, de fato. Eu não tinha maturidade emocional, eu não tinha maturidade cognitiva, não tinha, para entender que eu só precisava melhorar. E na próxima oportunidade, na próxima apresentação, no próximo trabalho, muito provavelmente eu me sairia bem. Aquilo me marcou, inclusive eu fiquei conhecida lá na classe, né, pelos amigos da escola, como aquela que não é essa Brastemp toda. Aquilo me marcou negativamente. Eu peguei aquela experiência que eu vivia ali, que eu ouvia a professora me falando, e situações que a gente vive que nos refletem na gente enquanto adulto, elas vão mexer com os nossos sentidos. Eu ouvi a professora me criticando assim de uma maneira que pra mim saltou os olhos. Eu vi a turma tirando sarro de mim e eu senti uma vergonha, eu senti um complexo, eu senti um sentimento de alguém que não era capaz, de alguém que não foi suficiente. E aí eu dei esse significado. Eu não sou suficiente, eu não sou boa para falar em público, eu não sou boa para estar diante das pessoas, e assim foi uma coisa atrás da outra. Entenda que quando a gente vive enquanto criança experiências como essa, a gente generaliza, né? Não é porque eu não fui bem numa apresentação que eu não sou boa para falar em público. Sim, mas a criança tem essa tendência de generalizar, né? Não sou boa, não sou amado, não sou suficiente, não mereço, e por aí vai. Então, quando a gente internaliza situações como essa, isso foi um exemplo simples, poderia trazer outros infinitos exemplos, e você talvez ouvindo a minha experiência, talvez lembre de coisas até mais duras que você tenha ouvido. Sim, mas isso nos indica, nos aponta. Se isso não foi em algum momento identificado, se isso em algum momento não for identificado e trabalhado e tratado, isso faz com que a gente se torne adultos com potencial para sermos inseguros. Situações como essa, eu trouxe esse exemplo para você entender como é que isso se dá e como é que isso funciona. Mas calma, absolutamente possível a gente romper com isso e nos tornarmos assim, nos livrarmos desse fardo de sermos pessoas altamente inseguras com tudo e com todas as coisas. Como eu contei no meu exemplo pra você aqui, né? Por muito tempo eu protelei, por muito tempo eu procrastinei estar aqui gravando, fazendo os vídeos, compartilhando daquilo que eu acredito, daquilo que eu sinto, justamente por medo e insegurança daquilo que lá atrás eu tomei como verdade pra mim. Entende como isso é sério? Entende como isso é pequeno, mas trata-se de algo altamente sério e que reflete na nossa vida adulta de uma maneira que eu não entendia, e as pessoas falavam pra mim: eu não acredito que você tem vergonha de pegar e falar. E eu digo: sim, tenho muita vergonha, ao ponto de não fazer, ao ponto de não me expor, ao ponto de nem cogitar a ideia. Entende o quanto isso reflete? Mas, como eu disse aqui, calma, respira. Se você tá na mesma situação que eu estive, calma, respira, aquieta o coração, porque é absolutamente possível a gente viver livre desse sentimento de insegurança que nos torna reféns. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para que a gente possa identificar e trabalhar quando eu identifico em mim que eu sou essa pessoa nesse nível de insegurança, travada, paralisada por conta de medo e insegurança. Então eu quero trazer aqui alguns pontos pra gente, para que a gente consiga identificar e trabalhar isso dentro de nós. A primeira coisa que eu quero trazer é o seguinte: geralmente, quando nós nos sentimos inseguros, assim, ao ponto de estou travado, preciso fazer algo, preciso romper com algo, estou diante de uma oportunidade, também estou diante de um desafio, eu preciso entender, primeiro, acalmar, respirar e entender, buscar questionar esses pensamentos que vêm à minha mente quando eu estou diante disso. Por exemplo, se eu tenho uma oportunidade de estar diante de falar de pessoas, como foi o meu caso aqui, o meu exemplo, eu vou me ater a esse exemplo para que fique mais fácil o entendimento. Digamos que eu tenho uma oportunidade de falar, digamos que eu tenho uma oportunidade na igreja de trazer uma mensagem, de talvez trazer algo que Deus tenha colocado no meu coração e que possa alcançar a vida de outros. Eu tô diante dessa oportunidade, então imagina comigo agora que talvez diante disso eu retroceda, diante disso eu pense assim: não, eu vou falhar, eu vou errar, eu não vou conseguir, eu vou tremer, eu vou dar branco, tudo de pior pode acontecer.
Nesse momento, a gente precisa começar a ter o exercício de questionar esses pensamentos. Calma, respira e busque entender, sabe? E questionar, peraí, pra que esse medo tão grande? Pra que? Parece que só de pensar a gente já falta o ar, parece que só de pensar a gente já começa a tremer. Começa a questionar, começa a perceber os seus pensamentos. Existe uma ferramenta chamada os 5 porquês, por exemplo, que podem ser aplicadas nesse momento. Ou seja, estou diante de um desafio, estou diante de uma situação. O que eu preciso fazer agora? Preciso começar a perceber o que vem à minha mente, os diálogos que vêm na minha mente, as frases que vêm na minha mente. Não sou boa, não sou suficiente. Começa a questionar esses pensamentos. Peraí, com base em que eu não sou boa e não sou suficiente? Calma, respira, controle os pensamentos para que você comece a fazer o exercício de controlar as suas emoções. E conforme você vai se questionando, mas por que você está com esse medo todo? Por que você acha que não vai conseguir? Ah, não vou conseguir porque pode dar um branco. Mas por que você acredita que pode dar um branco se você preparou, se estudou, sabe? Se você vai ter um papel lá que de repente você possa ler, recorrer, um recurso de consulta. Você entende como você vai acalmando o seu emocional e ao mesmo tempo você vai ali eliminando esses pensamentos que vêm para justamente nos trazer insegurança. Então esse é o primeiro ponto que vai fazer a gente começar a identificar esses sinais de insegurança que aparecem. Segundo ponto é não se compare. Nesse momento, o que você e eu menos precisamos é de comparação, é de nos compararmos com o outro. Nesse momento, não se compare, sabe? Não rotule. É como se eu tivesse aqui, eu não tenho aqui agora, mas se eu pudesse ter aqui 2 garrafinhas de refrigerante, sabe? E aí se eu mudar o rótulo, vai ser a mesma coisa, refrigerante. Um rótulo fala de algo específico, de uma marca. É o seu jeito, é você. Não se compare com outros. Não se compare com quem não demonstra ter insegurança. Seja você, a autenticidade que existe em você. Sabe? Ser autêntico não é você ser o diferentão. Ser autêntico não é você ser a diferentona de tudo e de todos. Ser autêntico é ser fiel a você, a quem você é. Sabe? Se eu tenho um perfil, no caso do exemplo que eu dei aqui, de falar mais baixo, de falar mais devagar, eu vou seguir a minha linha. Não é porque o outro fala com um volume maior, com uma imposição maior, que eu tenho que copiar alguém, que eu tenho que me comparar a alguém, que eu tenho que me esforçar para ser como o outro. Não, eu tenho as minhas características, eu sou uma pessoa que tem características únicas e é dessa forma, sem comparação, sem me rotular, que depois de eu ter começado a identificar esses pensamentos sabotadores, acalmar, questionar isso na minha mente, não, peraí, não é tanto assim, não precisa estar com esse medo todo e eu começo a acalmar e aí também nesse momento eu entendo que eu não preciso me comparar com ninguém, sabe? Eu não preciso comparar o meu processo com o processo do outro. Processos são coisas que nós passamos e experimentamos individualmente. Outro ponto aqui que já nos auxilia nesse processo de romper com a insegurança ou de contornar essa insegurança é usar a antecipação. O que eu quero dizer com usar a antecipação? Entenda, não é ser alguém precipitado, não. Usar de antecipação existe uma frase que fala muito sobre a antecipação. Diz assim, olha, ninguém planeja fracassar. Mas em boa parte, as pessoas fracassam porque não planejam. Então, às vezes, parte da nossa insegurança está relacionada à falta de preparo. Sim, entenda, olha só, preparo não tem nada a ver com perfeição. Preparo não tem nada a ver com estar totalmente pronto. Preparo será que eu dei o meu melhor? Ainda no exemplo que eu trouxe aqui de falar em público, será que eu dei o meu melhor mesmo? Será que eu pesquisei? Eu entendo sobre o que eu vou falar? Eu conheço sobre o que eu vou falar? Eu li, eu reli, eu treinei se for o caso, sabe? Eu entendi. Se eu vou usar, por exemplo, uma oportunidade na igreja, eu entendi aqui o texto bíblico, realmente, eu entendi cada detalhe do texto ali e tal. Entenda, isso não é ser perfeito. Isso não é, eu entendi num nível de perfeição extrema. Não.
Não, mas é entender assim, eu dei o meu melhor, sabe? Porque em cima da hora, se eu tiver só, por exemplo, num texto aqui, eu peguei um texto aqui, mas não sei muito o que falar a respeito do texto, não anotei nada, não trouxe nada que pudesse me auxiliar, isso só vai potencializar a minha insegurança. Então, nesse caso aqui, eu me preparei, sabe? Se fosse em algum outro caso, como algumas pessoas lá no Instagram relataram a respeito da habilitação, será que realmente eu tenho me dedicado, eu tenho assistido vídeos, eu tenho treinado, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho gravado ali o passo a passo, eu tenho, sabe, entende? Eu tenho me alimentado de pessoas que conseguiram, que conseguiram passar na prova da habilitação, que conseguiram, sabe, ser aprovados. O que eu tenho me alimentado? Eu tenho me alimentado de coisas negativas, entende? A antecipação, ela nos auxilia nesse processo de planejamento, de progresso. E progresso, inclusive por falar em progresso, por falar nisso, a gente precisa entender que o que Deus quer de nós não é perfeição. O que Deus quer de nós é progresso. Então, quando eu falo sobre você se planejar e ser antecipado em se planejar, é você entender que diante do desafio, eu dei o meu melhor. Eu me preparei da melhor maneira que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude e agora eu tô aqui na arena, me lancei na arena para poder vencer esse desafio. Outro ponto aqui é ser vulnerável. O que é vulnerabilidade? Tem gente que acha que vulnerabilidade é uma fraqueza. Eu também acreditava nisso, que ser vulnerável é ser fraco. Ser vulnerável é estar com as suas fraquezas expostas. Mas eu levei um tempo, mas que bom que eu tive a oportunidade de aprender e na prática que vulnerabilidade na verdade é ponto forte. Vulnerabilidade na verdade é ponto forte. Sabe, vulnerabilidade não é você estar lá no alvo com as suas fraquezas expostas, não. É você entender que você está num processo de progresso. É você ajustar as suas expectativas a respeito de você mesmo. E entender que, sabe, a respeito de apresentações, como foi o exemplo que eu dei aqui, a minha última vez que eu me apresentar, ou que eu falar, ou que eu me colocar, sempre vai ser pior do que a próxima. Ou seja, eu estou num constante processo de aprendizado, eu estou num constante processo de progresso. Quem enxerga a vulnerabilidade como um ponto fraco, nunca se expõe aos desafios. Só que a gente precisa entender uma coisa. O desafio é como se fosse uma caixinha que guarda dentro uma oportunidade. Então entenda, tem gente que não se permite ser vulnerável diante dos desafios por vergonha, por medo, que vão achar, o que vão pensar, e se eu errar, e se não der certo, e se não acontecer como eu planejei, se não sair como eu planejei. E a gente precisa entender que se eu assumo a vulnerabilidade como um ponto forte, me coloco lá, sabe? Se não deu certo, eu tento novamente, eu vou aprimorar, sabe? Eu vou melhorar, eu vou tentar novamente, eu vou me colocar de uma forma ainda melhor. Sabe, quando você assume esse papel, você entende que por trás de um desafio sempre há uma oportunidade. E quem não se coloca no lugar da vulnerabilidade com medo dos desafios, nunca vive novas oportunidades. Gente, Deus me livre não me colocar para viver algo novo, para viver novas oportunidades por medo de desafios. Não, quando eu aprendi isso na minha vida, e levou tempo, mas quando eu aprendi isso na minha vida, eu nunca mais deixei de perder uma oportunidade por medo ou insegurança nos desafios. Lembre-se disso. Desafios são como caixinhas que guardam dentro delas uma grande oportunidade. O desafio é uma caixinha pequena que guarda dentro dela uma grande oportunidade. Guarde isso no seu coração para que a gente possa pensar e ponderar. Será que o medo do desafio, a insegurança do desafio compensa não viver o que eu vou, a recompensa de superar esse desafio? A gente precisa entender isso. Último ponto, e não menos importante, é: confie no poder de Deus e não somente na sua força, não somente na sua capacidade. Sabe, aqui eu vou deixar como último, mas não é o menos importante. Na verdade, isso aqui é o ponto principal e o ponto fundamental. Tem um texto, diz lá em Filipenses, que diz assim, olha: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso romper. Não há desafio tão grande que possa me impedir de alcançar aquilo que eu desejo, de alcançar essa vitória, de conquistar coisas novas, de tirar projetos do papel e conseguir viver e realizar. Entenda isso.
O que Deus quer de nós é isso, gente, progresso e não perfeição. Por isso, o meu foco, ele não deve estar na minha força e na minha pouca capacidade, mas o meu foco e o seu foco a respeito de insegurança e medo devem estar, o meu foco e o seu foco devem estar no poder do nosso Deus. E quanto ao poder do nosso Deus, a própria palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Experimente chegar diante desse desafio. Experimente chegar diante dessa situação que te deixa absolutamente inseguro e declarar com fé, com certeza, como alguém que realmente sabe o que está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O Senhor quer nos fazer livres desse medo. O Senhor quer nos fazer livres dessa insegurança que tenta nos aprisionar. O Senhor quer nos fazer livres dessa insegurança que tenta nos aprisionar. Para que de fato a gente não seja governado nem pelo medo nem pela insegurança, mas que possamos ser governados pela fé e esperança que temos nesse Deus que continua nos dizendo: tudo é possível para aqueles que em mim creem e colocam a sua esperança e sua confiança. Bom, esses são as instruções e os passos que eu aplico na minha vida para, de fato, a cada dia romper cada desafio que se coloca diante de mim. O que eu quero trazer aqui não é uma receita de bolo. Esquece essa história. Não existe receita de bolo. Existe um processo de progresso, mas existem sim dicas e orientações que podem nos levar a viver uma vida livres do medo, livres da insegurança, livres do governo e livres do governo da insegurança nas nossas vidas. Lembre-se, você tudo pode naquele que te fortalece. Não foque na sua pouca força, não foque na sua pouca capacidade, mas foque no poder de Deus e no que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida.